Quando olhamos para as Escrituras, encontramos muitos exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus para cumprir propósitos específicos em seu plano. Desde os profetas até os apóstolos, Deus tem um histórico de chamar indivíduos comuns para desempenhar papéis extraordinários em sua obra. Hoje, refletiremos sobre como Deus nos escolhe e nos capacita para seguir o seu chamado. A exemplo, temos o chamado de Moisés. Em Êxodo 3, vemos como Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel rumo à libertação do Egito. Moisés inicialmente resistiu ao chamado de Deus, sentindo-se inadequado para a tarefa. No entanto, Deus lhe prometeu sua presença e capacitação, mostrando que Ele escolhe aqueles que considera aptos, não pela força humana, mas pela sua graça. Um outro exemplo é a chamada de Jeremias. Jeremias, outro profeta relutante, recebeu a chamada de Deus enquanto ainda era jovem, sentindo-se despreparado e incapaz. Deus lhe disse: "Não digas, eu sou muito jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás." Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Assim como Jeremias, muitas vezes nos sentimos inadequados diante do chamado de Deus, mas Ele nos capacita com a sua palavra e com a sua promessa. A chamada dos discípulos lá em Mateus 4, quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, pescadores simples como Pedro e André, Ele os convidou a segui-lo e tornar-se pescadores de homens, de almas. Eles prontamente deixaram tudo para seguir Jesus, demonstrando que Deus escolhe aqueles que estão dispostos a abandonar suas vidas anteriores para segui-lo plenamente. Um exemplo também é a chamada de Paulo em Atos 9. Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, foi um perseguidor dos cristãos até que Jesus o confrontou no caminho de Damasco. Ele foi transformado e chamado por Deus para ser um apóstolo aos gentios, tornando-se um dos mais fervorosos propagadores do Evangelho. Sua vida nos lembra que Deus pode escolher até mesmo aqueles que parecem improváveis para cumprir os seus propósitos. Quanto à nossa resposta ao chamado, assim como Moisés, Jeremias, os discípulos e Paulo responderam ao chamado de Deus com obediência e fé, somos desafiados a fazer o mesmo. Deus nos escolheu com um propósito específico em mente e Ele nos capacita com seu Espírito Santo para realizar a sua vontade em nossas vidas. Não devemos fugir desse chamado, mas abraçá-lo com confiança naquele que nos chamou. Portanto, queridos irmãos e irmãs, lembre-se de que Deus te escolheu não pela nossa própria capacidade, mas pela sua graça e pelo propósito.
Em tempos de dúvidas ou medo, lembre-se das palavras de Isaías, que diz no capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que possamos responder ao chamado de Deus com fé e confiança, sabendo que Ele está conosco, que Ele está conosco em cada passo do nosso caminho. E que esta mensagem possa encorajar e fortalecer o seu coração na convicção de que Deus tem um plano específico para cada um de nós e nos capacita para cumprir o seu propósito. Deus abençoe a sua vida.